Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Vamos iniciar a nossa Eucaristia e hoje o Senhor vai nos preparando para o reino, mais uma vez no Evangelho, e vai nos falar de algo que nós não gostamos, das perseguições, e de nos mantermos fiéis e firmes. E enviamos um abraço, as nossas saudações a todos os doentes, de modo particular aqueles que nos acompanham, os seus familiares neste tempo de pandemia. E rezamos esta Eucaristia, celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma comunidade criada pelo amor, pelo sacrifício, pelo esforço, pela fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje, nesta Eucaristia, vamos lembrar Quirino da Silva, a ação de graças a Nossa Senhora de Fátima e José dos Santos, Carlos e Rosa Valente. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Peço a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Despertai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, correspondendo mais generosamente à ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi no céu mais um sinal grandioso e admirável. 7 anjos com 7 flagelos, que são os últimos, porque eles vinham consumar a ira de Deus. Vi também uma espécie de mar de cristal misturado com fogo. Sobre o mar de cristal estavam de pé os vencedores do monstro, da sua imagem e do número do seu nome. Tinham na mão harpas divinas e cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus onipotente. Justos e verdadeiros são os vossos caminhos, Rei das nações. Senhor, quem há de temer e glorificar o vosso nome? Porque só vós sois santo, e todas as nações virão prostrar-se diante de vós, porque se manifestaram os vossos juízos. Palavra do Senhor. Senhor, porque
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Assim tereis ocasião de dar testemunho. Tende presente em vossos corações que não deveis preparar a vossa defesa. Eu vos darei língua e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns de vós, e todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós hoje, o Senhor, estamos a viver a última semana do ano litúrgico, portanto, no próximo domingo iniciamos o novo ano, o primeiro domingo do Advento, e as leituras do fim do ano litúrgico, esta é a última semana, preparam-nos para o reino, preparam-nos para toda a mensagem de Jesus Cristo, é preparar-nos para a casa do Pai. E hoje no Evangelho de São Lucas 21, capítulo 21, versículo 12 a 19, fala-nos de perseguições e sofrimentos. Nós sabemos que no mundo cristão tem surgido, sobretudo na passagem do ano 2000, que já no ano 1000 tinha havido esse fenómeno, segundo a história, pessoas muito voltadas ao milenarismo, a adivinhar quando é o fim do mundo, e às vezes há uns sinais, e é o fim do mundo, está para chegar. E nós vivemos a passagem do ano 2000 para o ano 2000, no meio destes fenómenos, muita adivinhação, muita coisa, e aquilo que sabemos é o que o Senhor diz-nos para estarmos preparados. O resto não nos pertence a nós saber se é hoje, se é amanhã. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele no qual nós cremos e seguimos, disse muito claramente de várias maneiras que aqueles que o seguirem serão perseguidos. Jesus disse isto claramente: aqueles que me seguirem serão perseguidos. Mas não podem ser perseguidos, e isto é certo. Em algumas das suas palavras, a tal propósito das perseguições, por exemplo, nas bem-aventurados, sois vós, porque vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 11 a 12. A perseguição e o sofrimento do discípulo são tidos por Jesus como sinais do fim. O testemunho do seu nome atrairá toda a forma de ira, de rancor dos inimigos, porque já assim fizeram com o Mestre e farão assim conosco. Sofrimento, perseguição, prisões, acusações em todos os sítios, morte, ódio,
é o que nos aguarda. E nós vemos isto um pouco por todo o lado. E às vezes muito camuflado, muito discreto. Claro que às vezes, quando eu estive na Alemanha, todos os países têm as suas coisas. O Sul brinca com o Norte brinca com o Sul. E, portanto, eu estive na zona do Norte da Alemanha, que era banhado pelo Mar do Norte, os do Sul diziam que os do Norte eram cabeças de peixe. Mas isto todos os povos têm as suas coisas. Mas contra os cristãos, a ira tem sido permanente. E nós sabemos, por exemplo, na nossa história recente, por exemplo, nós em Portugal, os nossos bispos, os nossos padres vivem apavorados. Os últimos 40 anos têm sido pavor. E até porque politicamente souberam pegar num grupo de cristãos progressistas, ditos progressistas, onde cabe tudo. E depois começou-se por menosprezar, não dar importância, ridicularizar, fazer troça, começou-se por aí, mas no fundo nós sabemos onde é que vai levar isto tudo. Isto, por exemplo, nós em Portugal, porque nos outros países nós temos outros sinais. Por exemplo, aqui no Canadá, não há diferença entre o Norte e o Sul. Há talvez entre o mundo inglês e o mundo francês. São duas formas muito diferentes de estar no mundo. Duas formas diferentes de pensar, duas culturas diferentes. Mas isto é normal. É perfeitamente normal haver essas diferenças e é na diferença que é bom. Jesus fala-nos das perseguições. Eu não sei se vós ouviste, e para falar disto e não me alongar muito, eu não sei se vós ouviste um vídeo que apareceu da paróquia do entroncamento. O entroncamento é uma terra onde os comboios se entroncavam, havia várias linhas, portanto era uma terra que no passado, quando havia muitos quartéis, aquela zona havia muitos quartéis, todos os homens, todos os soldados conheciam o entroncamento. E na paróquia do entroncamento, um jovem muçulmano, sobe pela igreja e chega ao ambão. O sacerdote perguntou-lhe, cala a boca, e houve alguém que filmou. Isto está tudo num filme. Pois uma senhora jornalista em Portugal, de uma grande televisão, numa discussão com um advogado, que aquilo era fake news, não podia ser feito assim. Tinha que passar pelo crivo das autoridades que ela tem na cabeça. E nós andamos completamente perdidos. Mas o quê? Foi real? Não foi real? Aconteceu? Não aconteceu? O que é que ela quer dizer? O bem é que só aquilo passa por determinada forma de ver? O que é que aquela senhora quis exprimir? No fundo nós sabemos o que é. Os cristãos têm que estar calados. Os cristãos, os católicos, têm que fazer silêncio. Aquela forma como ela falou para o senhor advogado que estava lá é de tal forma sintomático, sintoma daquilo que nós estamos a viver hoje na sociedade. Portanto, não interessa a verdade, interessa a verdade que nos querem fazer impingir. A forma como é trabalhada e é montada não pode ser nua e crua. E aquela jornalista, que Deus lhe dê muita saúde e que lhe dê muito futuro na vida jornalística, revelou tudo. Aquilo que nós estamos a viver na sociedade e de modo especial em Portugal. Portanto, não se podia conhecer aquilo.
porque aquilo tinha que passar, porque tinha que ser purificado. E esta é a mentalidade que nós hoje temos, a mentalidade dos progressistas. Nós viemos num tempo, e nós já estamos a ficar velhos, fomos ridicularizados, serviram-se de uns católicos chamados progressistas, que eu nunca percebi bem, não sei, cabe tudo lá. São tão progressistas que aquilo é como onde cabe tudo o mundo, portanto todas as coisas do mundo são boas, tudo. Nada foi fidelidade ao projeto de Deus, nada de fidelidade ao projeto de Jesus Cristo. O mundo é que tem razão. Isto é a doutrina. Isto é a doutrina que nós vivemos hoje. Isto não é verdade. Isto não é verdade. E nós católicos, é aquilo que Jesus Cristo nos avisa no Evangelho. Temos que ser fiéis à verdade. Dizer a esta senhora jornalista, que tem um ordenado maior que o nosso, que não podemos ter medo dela. Não podemos ter medo do grupo dela. E nem da forma como ela vê as coisas. Mas isto é um exemplo passado nestes dias, e outros surgirão, e nós como católicos temos que estar preparados. Contra os católicos é bom e ponto final. Contra a Igreja Católica é bom e ponto final. E nós temos católicos que foram batizados e que vão nesta onda. Estão nesta onda. E não se pode abrir a boca. Nem sequer pode mostrar a verdade. Porque a verdade tinha que passar por eu não sei por onde. Eu não sei bem o que é que aquela senhora jornalista estava a querer dizer, mas nós podíamos estar aqui com muitos exemplos. Hoje há uma perseguição. O Senhor Jesus Cristo preparou-nos para isto. E disse-nos que em todos os tempos havia perseguições, mas que haveria alguns que seriam maiores. E nós hoje, com católicos como nós temos, não precisamos de inimigos. Jesus Cristo não precisa de inimigos com os católicos que têm. Não precisa. Porque cabe tudo. Eu não sei se alguns que se dizem católicos sabem alguma coisa da doutrina da Igreja. Sabem alguma coisa daquilo para que Jesus Cristo nos preparou. Nós não sabemos. Mas o interessante é como eu olho com um olhar de desprezo para todos aqueles que pretendem ser fiéis. Há um olhar de desprezo. A Igreja de Jesus Cristo, e partindo do Evangelho hoje, não precisa de inimigos. Assim, não precisa. Não há fidelidade aos propósitos do Evangelho. Não há fidelidade ao catecismo. Nada disso interessa. Nós somos superiores a isso tudo. E assim, temos vivido um tempo que tem sido isto, mas as perseguições virão frontalmente. Agora estamos na fase de querer calar, querer esconder. Tudo o que é contra os católicos não interessa. Tudo aquilo que os católicos sofrem não importa. E nós temos que nos ir preparando e dizer que somos fiéis, nem que para isso tenhamos que sofrer a morte, que tenhamos que sofrer o martírio. Nós estamos a chegar à fase do martírio. Nós estamos a chegar à fase novamente do martírio. Por acaso, aquele rapaz, aquele jovem, que certamente, porque é um bom homem, notava-se bem que era tóxico-dependente, e portanto nos critérios do mundo é uma estrela, e não é isso que está em causa. O que está em causa é a verdade. O que está em causa é a verdade.
Então que o Senhor que no Evangelho de hoje, que é muito, muito forte e que fala para nós estarmos preparados, e temos que estar preparados, porque a verdade hoje não me interessa absolutamente nada. Hoje a verdade não importa. O que importa é o que o grupo dominante quer, deseja e tem poder para impor. E nós católicos nunca, nem que isso nos leve à morte, podemos ser infiéis à verdade, ao projeto de Deus, ao sentido do caminhar do homem, ao sentido da vida. Nunca podemos vacilar perante aquilo que é a verdade e aquilo que é o projeto de Deus para a humanidade, revelado em Jesus Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus anuncia à sua igreja tempos de perseguição, mas dá-lhe também a certeza da vitória final. Peçamos ao Pai que nos faça ter parte nessa vitória, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos pastores e fiéis da Santa Igreja, perseguidos por causa do nome de Jesus, para que o Espírito lhes dê palavras de sabedoria, oramos. Pelos que sofrem a violência de outros homens e são entregues pelos próprios familiares, para que Deus os ampare na provação, oramos. Pelos que escondem a sua fé nos momentos de perigo, por terem medo e por vergonha, para que encontrem quem os sustente nas fraquezas, oramos. Pelos que, na guerra contra o mal, vencem pela fé os ataques do demónio, para que cantem o cântico de Moisés e do Cordeiro, oramos. Por todos aqueles que na nossa comunidade dão testemunho da sua fé por aquilo que fazem, para que sejam estímulo para os mais fracos, oramos. Senhor Deus dos homens e da história, sustentai com a vossa força omnipotente a fraqueza dos que trabalham em vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Recebei, Senhor, estes dons sagrados que nos mandaste oferecer em honra do vosso nome, e fazei que, obedecendo sempre aos vossos mandamentos, nos tornemos também nós uma oblação agradável aos vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nele quiseste restaurar todas as coisas, e a todos desta graça de participar da sua plenitude. Sendo ele condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso, foi exaltado sobre todas as criaturas, e tornou-se para todos os que lhe obedecem, fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, aqueles cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia e também os nomes que colocamos diante do altar neste mês de novembro. Que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, não permitais que se separem de vós aqueles a quem deste a graça participar neste divino sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.